Perante as revelações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e perante a expectativa com a audição desta tarde a João Galamba, não conseguimos esperar por sexta-feira. Os ases Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria e Jorge Fernandes fazem o ensaio do que será uma pequenina parte, só uma pequenina parte do Fora do Baralho de amanhã. Já estão connosco, bom dia aos três e tanto que há para analisar. Ontem foram 12 horas de perguntas e respostas ao ex-adjunto Frederico Pinheiro e à chefe de gabinete Eugénia Correia e saíram muitas contradições. Jorge, vou começar contigo, com duas versões tão diferentes que ouvimos ontem. Afinal, dá para perceber exatamente o que é disto tudo? Bem, bom dia Carla, bom dia a todos. Bem, a primeira coisa, dá para perceber claramente que alguém tem que estar a mentir. Portanto, alguém que, quer dizer, e é preciso ver que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes parajudiciais, portanto, não se trata apenas de uma potencial mentira política, digamos assim. Portanto, um deles certamente estará a mentir. Portanto, isso é a primeira coisa. Sim. A segunda coisa que eu acho que é fácil concluir é que, independentemente de quem possa estar a mentir, o João Galamba não tem as mínimas condições para ser ministro. Portanto, não tem condições para ser ministro não é apenas pelos potenciais acontecimentos. É pelo facto de o ministério dele estar completamente em roda livre. Aquilo que ouvimos descrever ontem, seja numa versão, seja noutra versão, é um ministério que não há, quer dizer, em que não há a mínima credibilidade. Há despedimentos, exonerações pelo telefone, potencialmente agressões, roubos, há insultos do ministro, a acreditar na versão de Frederico Pinheiro, há um ministro a insultar e a ameaçar fisicamente um subordinado. Portanto, João Galamba não tem as mínimas condições para gerir uma pequena empresa de 2 ou 3 pessoas, quanto mais para ser Ministro da República, tomar decisões importantes que envolvem muito dinheiro ou representar Portugal em órgãos europeus ou o que quer que seja. Portanto, essas são duas conclusões evidentes. Passando agora para conclusões mais substantivas, ouvindo as duas versões, na minha opinião, agora passamos para a parte opinativa, eu acho que parece-me evidente que Frederico Pinheiro está a dizer a verdade, quer dizer, ouvindo a linguagem corporal, olhando para as duas pessoas, quer dizer, a própria simplicidade da versão de Frederico Pinheiro, ouvindo Eugénia Correia, pelo menos a minha sensação é que ela tentou afogar os deputados em micro-detalhes de coisas absolutamente irrelevantes, enquanto ele tinha uma versão que contava continuadamente de vários pontos de vista, quer dizer, sem grandes dificuldades, e a versão que ele contou, a ser verdade, é uma versão absolutamente aterradora quer dizer, da maneira como funcionam as instituições em Portugal, e é uma versão absolutamente arrepiante 40 anos depois do 25 de Abril. Susana, depois destas audições, mais esclarecida ou mais confundida? Olá, bom dia. Bom dia. Eu acho que, apesar de tudo, foram audições esclarecedoras. É evidente que há contradições, também não podíamos esperar outra coisa, ainda falta ouvir o ministro, mas eu concordo genericamente com o Jorge. É óbvio que nós não sabemos o que é que aconteceu. Já agora, há elementos objetivos que já nos podiam ajudar. Por exemplo, a PSP, o Jorge já falou disso aqui há umas semanas. A PSP já devia ter vindo dizer como é que aquilo aconteceu, quem é que chamou a PSP, não é? Mas eu concordo com o Jorge que a postura de Frederico Pinheiro parece, em todo o caso, aquilo que aparenta, é uma postura de muito maior transparência, de muito maior tranquilidade, ao passo que a chefe de gabinete de João Galamba, por exemplo, tem momentos de esquecimentos, vamos dizer, no mínimo suspeitos, por exemplo, o esquecimento acerca de quem quem deu a ordem para fechar as portas todas do Ministério. Até ela não faz ideia. Ela tem, como disse o Jorge, ela de facto perde bastante tempo em micro-detalhes e tal, mas depois desde este tempo, desde o dia 26, ainda não teve tempo de perguntar há um grupo já agora bastante reduzido de pessoas que estavam no Ministério com ela naquele dia, e grupo esse bastante, aparentemente, enfim, bastante próximo, com grupos de WhatsApp, e ainda bem que as pessoas trabalham em ambientes de proximidade pessoal, isso não me incomoda. Como é que ela não sabe ainda quem é que mandou fechar as portas? Isso é logo um detalhe que me pareceu suspeito. E depois um outro também bastante estranho é aquele em que ela está no carro com João Galamba, no momento em que João Galamba telefona a Frederico Pinheiro para o exonerar,
e a sua chefe, o chefe de gabinete do ministro, está ao telefone com outra pessoa, que ela não sabe quem é, portanto não ouve bem. Portanto, ela percebe e tal que o ministro está a exonerar o outro, mas não repara bem, portanto não percebe se houve ou não houve ameaças de agressões. Quer dizer, é estranhíssimo, não é? É muito pouco plausível, e desse ponto de vista as declarações de Frederico Pinheiro são bastante mais plausíveis. Agora, claro que isto não é uma declaração de verdade. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu acho que há dois aspectos muito preocupantes nisto tudo, que na verdade são aqueles que mais me preocupam, para além de tudo o resto, também é grave, mas que é grave eu diria mais folclórico, que é, enfim, a intervenção do SIS, mas sobretudo o momento em que Frederico Pinheiro afirma que tem juristas na família e que já lhe estariam a dizer naquela noite isto é estranho, o SIS não devia estar metido nisto e tal, e quando ele diz ao agente eu quero ir então, mas irei acompanhado de uma familiar que é Procuradora da República, e o agente lhe responde, você está a escalar isto? A escalar? Uma pessoa que está até ver no pleno das suas capacidades, direitos, liberdades e garantias, sai de sua casa à meia-noite para entregar um objeto e não pode ir acompanhada de quem ela quiser, desde logo de um familiar próximo. Isto é, de facto, um atentado gravíssimo à liberdade de Frederico Pinheiro, que, a vir confirmar-se, tem que fazer, quer dizer, tem que se demitir alguém no meio desta história. Nós temos de recuperar a nossa confiança nos serviços secretos. Esse é um primeiro aspecto. E depois o outro aspecto é a leviandade com que a Eugénia Correia nega a questão do sequestro. Não houve sequestro, isto para mim não há problema nenhum, isto de ter um indivíduo a querer sair de um edifício público e está todo fechado. Não, está claro, isto para mim não é um sequestro, quer dizer, eu acho que há aqui uma leviandade, de facto, naquilo que é o respeito à liberdade de Frederico Pinheiro, que independentemente, até vamos dizer que ele estava a cometer um ato ilícito, mas caramba, não estamos a falar de um, quer dizer, até onde é que vai a arbitrariedade que se pode exercer sobre uma pessoa, ainda que ele estivesse a cometer um ato com alguma ilicitude, não é? Neste âmbito, isso para mim preocupa-me bastante, e eu acho que nós não podemos, isto não pode ser, as pessoas responsáveis disto não podem ser incólumes disto, porque isto é um Estado de Direito, espero eu. Luís, quer o Jorge, quer a Susana já estão aqui a tirar consequências sobre algumas pessoas que deixam de ter condições para continuar no cargo, nomeadamente João Galamba, dizia o Jorge, a Susana diz que ao nível da intervenção das secretas também tem que rolar algumas cabeças. Parece que depois do que aconteceu ontem já é possível tirar consequências a este nível? Eu penso que sim, mas eu não. Há muitas coisas com que os meus dois ases colegas falaram com que eu não concordo. Então. Mas respondendo à tua pergunta, para não fugir, eu acho que aquilo que neste momento é verdadeiramente grave, ou o que é mais grave de tudo, aliás, aqui é muita coisa grave, mas o que é mais grave de tudo é claramente a atuação do SIS, e se isto não for muito bem esclarecido, o que está em causa não é o Galamba, é o Primeiro-Ministro. Portanto, o SIS está na dependência do Primeiro-Ministro. Se o que se passou, se o que ali foi descrito é exato, o que está em causa é o regular funcionamento das instituições e é o Primeiro-Ministro e não Galamba. Em relação às coisas que parece-me que quer o Jorge, quer a Susana estão a dar como adquirido que há ali uma versão mais credível do que a outra. E isso para mim não é nada óbvio. Quer dizer, é óbvio que a Eugénia tem ali, está a defender-se, mas também está a defender um ministro e também está a defender o seu gabinete, e portanto isso nota-se muitas vezes com a forma como não queria revelar informação e como respondia ao mínimo possível. Isso é verdade, mas também me parece que é natural. Mas acho que do lado de Frederico também há coisas por explicar. Quer dizer que o discurso dele é escorreito e é de uma pessoa normal e transparente, quando ele fica absolutamente incapaz de dar uma resposta, quando não tem os seus apontamentos ao pé. Ainda por cima ele diz, eu posso dar a resposta, quando lhe perguntam sobre o que se passou de uma manhã, ele diz, ok, se quiser posso contar detalhadamente o que se passou, vai procurar os apontamentos, está ali 1 minuto à procura dos apontamentos, não os encontra, e depois não consegue falar 10 segundos sobre o assunto, ou seja, ou tinha os apontamentos para se segurar ou não conseguia falar. Portanto, isto também não é propriamente de uma pessoa que seja altamente transparente, isto é, pelo contrário, isso parece indicar alguém que levou o discurso muito bem preparado de casa e que não conseguia fugir daquele guião e, portanto, não conseguia falar de improviso. Portanto, estava ali claramente
com demasiado cuidado para se poder dizer que é transparente. E depois há coisas que eu não percebo. Eu não consigo perceber a história de ele ter levado o telemóvel e formatou o telemóvel. Mas formatou o telemóvel para quê? A sério que vocês me querem convencer que ele formatou o telemóvel porque sabia que no telemóvel tinha informação classificada e, portanto, achou que não a devia ter? Não, Vocês acham mesmo... Vocês acham que isto é uma explicação credível? Está mal contado. Não é. Tens razão. Não é. Não é credível, não faz sentido. A ideia que está... Aliás, eu depois deste discurso, a ideia com que eu fiquei foi que ele formatou o telemóvel para esconder a informação que ele lá teria, portanto, teria a atuação dele, e fiquei com a ideia também que ele se calhar criou o computador não para guardar informação, mas sim precisamente para o contrário, se calhar para esconder alguma informação. Ou seja, aquilo que ele fez ao telemóvel, e que não há dúvidas nenhumas que fez, não é? Portanto, ele formatou o telemóvel, nós sabemos disso, se calhar quis fazer o mesmo com o computador, que é esconder algum tipo de informação. E acho que isto está por explicar. Não consigo perceber ainda qual é que é a necessidade do computador. Ninguém explicou porque é que aquele computador é assim tão importante. Nós podemos especular sobre isso, claro. Mas, na verdade, não há. Quer dizer, ele precisava de computador porquê? Por causa da porcaria das notas dele. Mas que diferença é que fazem as notas dele? Nesta história toda, o que é que interessam as notas? Não interessam. Não consigo perceber aqueles cabeços todo de ir para o gabinete, envolver-se em lutas com as secretárias e chefes de gabinete por causa do computador, quando o computador é para tirar coisas pessoais, fotografias e documentos classificados e notas. Acho que isto está mal explicado. Claro que também está mal explicado do outro lado. Porque também fica por perceber, então, o que é que aquele computador tinha tão importante que se justificasse que se chamasse o SIS e a Polícia Judiciária e por aí fora. Portanto, em relação a qual dos dois está a falar a verdade e em que pontos é que um está a falar a verdade e em que pontos é que o outro está a falar a verdade, que é o que me parece que é o mais razoável que aconteça aqui. Para ti não se avançou que uns nada. digam umas coisas, outros digam outras, temos de esperar um bocado para ver. Agora, consequências políticas, a sério, isto não é o Galamba que tem em causa, é o Primeiro-Ministro. Se o que foi descrito sobre o SIS é verdade, o que está em causa é o Primeiro-Ministro. É isso. Sim, Susana. Não, eu acho que o Luís tem razão no sentido de nós não nos podemos precipitar relativamente a conclusões, mas só para acrescentar, mas ao SIS sim, o SIS parece-me que está bastante em causa e o Primeiro-Ministro também. O Frederico Pinheiro parece sugerir que as chamadas estarão gravadas. Não sei, sugere isso, ou pelo menos ele diz, se tiverem acesso às conversas e não sei o quê. Portanto, isto não há de ser muito difícil de provar se, por exemplo, aquela ameaça de não venhas com a tua prima ou tia ou que é procuradora. Se as chamadas tiverem a ser gravadas, se as chamadas tiverem a ser gravadas, isto então é caso, já nem é para o governo ir abaixo, é para o país ir abaixo, caraças. Não, desculpa, eu imagino que seja ele próprio que tenha o próprio. Imagino eu, não sei. Estou a especular completamente, mas imagino, porque há momentos em que ele diz que tiverem acesso a essa chamada, não sei o quê. Ele diz isso. Eu penso que ele está a falar de metadados, que é o local e a hora e não sei o quê. Se a conversa foi gravada e se as pessoas... Quer dizer, se houver acesso à gravação da chamada, isso já não é o governo abaixo, isso é o país que tem de ir abaixo, quer dizer, só pode haver uma gravação, se houver uma escuta, e só há uma escuta se por acaso... Se houver uma ordem de um juiz. Pode acontecer, claro, que é evidentemente possível que por qualquer motivo um deles estivesse sob escuta por causa de alguma ordem do juiz, alguma investigação que esteja a decorrer. Isto, em teoria, pode acontecer, mas fora disto, não é... Mas não é concebível. Pode acontecer também que ele próprio tenha feito isso quando reparou que estava a ser contactado pelo SIS, não sabemos, não é? Sim. Isso era bom. No meio destas hipóteses todas que estão aqui já... No meio destas hipóteses todas que estão já em cima da mesa. Sim, dizer duas ou três coisas sobre isto. Há um ponto que o Luís levantou que eu acho que é absolutamente central e que ontem não ficou minimamente esclarecido, que é porque é que o computador era tão importante. Eu acho que essa questão é a questão de $1 milhão, tanto para uma parte como para outra. Portanto, aí acho que isso de facto é a questão central, uma das questões centrais aqui. Por outro lado, eu acho que as consequências políticas a existirem serão fundamentalmente pela questão do SIS, e aí ninguém negou. Quer dizer, a outra parte ninguém negou, quer dizer, nem na audição, nem nas outras coisas que sabemos em público, ninguém negou nada da versão que Frederico Pinheiro tem contado, de resto consistentemente, até antes de ontem, ao longo das últimas semanas, sobre a atuação do SIS. Portanto, aliás, ontem ficámos a saber pela primeira vez, efetivamente, quem ativou o SIS. A Eugénia assumiu ontem que tinha sido Eugénia Correia assumiu
que foi ela quem ativou o SIS. Portanto, aí eu acho que há uma coisa com o Luís relativamente à questão da preparação, etc. Eu acho que há um ponto fundamental que é o seguinte, que é esta Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão com poderes parajudiciais. Portanto, isto é fundamental. Portanto, há coisas, o que se possa dizer ali, tudo o que possa acontecer naquele contexto não é apenas político, não é uma audição no Parlamento. Poderá ter consequências judiciais. Aliás, André Ventura, ontem, à medida que iam sendo relatados os factos, ia pedindo precisamente a Lacerda Salles que fossem extraídas certidões para serem enviadas ao Ministério Público para ações judiciais de várias ordens. Aliás, Jorge, deixa-me colocar-o à parte, o próprio telemóvel de trabalho de Frederico Pinheiro foi entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito para passar à Judiciária. Precisamente. Portanto, relativamente à preparação que o Luís está a dizer, que pode ser, enfim, um potencial indicador de tentativa, enfim, de esconder alguma verdade ou, enfim, de algum tipo de falta. Mas já viste alguém testemunhar assim em tribunal? Luís, Tu estás-me a dizer que isto é parajudicial e portanto estás aqui a fazer equivaler isto a um depoimento em tribunal. Mas já viste alguém ainda em tribunal com uma folha escrita e depois o juiz lhe faz uma pergunta que foge ao guião e ele diz não tenho aqui os apontamentos, não respondo. Quer dizer, tinha claramente preparado aquilo com o advogado, Luís, mas isso também me parece evidente. Ele foi acusado em direto na televisão. Deixem-me ser absolutamente sincero com você. De roubo, não é? E isso é perfeitamente normal, mas depois de tu teres preparado tão bem uma intervenção, dizeres que ele está a ser absolutamente transparente e que tem um discurso normal. Eu acho que temos que admitir, Luís, vamos ver uma coisa, há aqui uma assimetria, há várias coisas, há uma assimetria de informação entre ele e as outras pessoas, e eu, se estivesse na posição dele, vou confessar aqui em público, eu estava cheio de medo. Isso aí, acho que não podemos, quer dizer, e ele, apesar de tudo, é uma pessoa uma coisa é dizer que ele tem motivos para isso, outra coisa é dizer-me que ele foi transparente e que teve um discurso Não, eu acho que a preparação... Desculpa, eu acho que a preparação uma coisa é tu dizeres que ele tem motivos para se preparar como preparou e para ir para lá com o advogado e para não responder a perguntas. Outra coisa é dizer-me que ele teve um discurso correto, respondeu às perguntas todas e... Aquela pergunta em concreto ele não respondeu. Desculpa, aquela do deputado do Bloco de Esquerda. Do que tinha feito na manhã. Devo confessar que eu não vi as 12 horas completas, fui vendo aos bocados, vi bastante, mais do que normalmente, aliás, mas entretanto, pronto, até era dia de trabalho, não é? Portanto, houve partes que eu não vi, embora tenha visto uma parte substancial. Eu confesso que vi o Frederico todo e a Eugénia praticamente toda, a não ser, aliás, queria deixar essa nota, é absolutamente, eu nem tenho qualificação para isto. As horas? As horas, é absolutamente eu já não podia com aquilo, eu tive que ir dormir. Foram 12 horas. É inqualificável exigirem, inclusive, à pessoa, no caso, Eugénia, estarem a pedir a alguém, para quem quer que seja, para estar à meia-noite ou à 1h no Parlamento. Enfim, os deputados fazem o que quiserem, até porque são eles que definem aquelas horas. É absolutamente inqualificável pedirem a uma cidadã para estar àquelas horas a prestar depoimento. Aliás, até de alguma maneira, denigre a publicidade do Parlamento porque impede que mais cidadãos estejam a ver. Portanto, enfim, isso é uma nota absolutamente que não tem qualquer tipo de sentido. Esperar para começar uma coisa tão tarde. Portanto, isso aí é uma coisa importante. Só para terminar a questão do Frederico Pinheiro, eu por acaso, Luís, eu posso perceber que ele devia ser mais solto quando lhe fossem feitas perguntas. Por exemplo, tu deste conta como ele disse que eu não parti nada, nem nada com nenhum objeto, mas ele não disse que eu não atirei coisas e não tentei partir. Por exemplo, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Não, por acaso, reparaste nisso? Porque a forma como eu desminto, e portanto eu não parti nada, nem nenhum objeto, nem nenhum vidro, não sei o quê. Mas isso interessa mesmo, que nós queríamos saber, de facto, mais por curiosidade, não é que seja muito relevante, é se ele de facto se andou a atirar contra os vidros. Não, próprio que não partiu, a gente já sabe que não partiu, quer dizer. Mas, ou seja, eu achei piada a forma como ele desmentiu categoricamente um ponto lateral.
Não, eu não Sim. tenho certeza que seja lateral, porque lá está, ele foi acusado. É lateral, ouve lá, é lateral. Se ele atirar a bicicleta contra o vidro, pá, se o vidro partiu ou não é um bocado irrelevante. Quer dizer, mais ou desculpa menos. lá, isso tem a ver com não, tem a ver com a qualidade do vidro. Quer dizer, se é um vidro à prova de balas, se calhar não parte assim. Tem a ver com a energia que ele põe no ato, mas quer dizer, parece evidente. Quando o Eugénio Correia diz que ele estava colérico, ou não sei o quê, Aliás, é evidente que o homem devia estar só colérico. relativamente à Quer dizer, preparação, mas isso para mim é um não ponto, claro que ele estava colérico. Mesmo para fechar, Jorge, uma última frase. Só para fechar, tivemos momentos, isto só para voltar à questão da preparação, tivemos momentos em que a Eugénia perdeu 1 e 2 minutos em silêncio no meio das notas e à procura disto e à procura daquilo. Portanto, relativamente à preparação, aliás, até tivemos um momento em que houve um deputado do PS que precisava de ver uma nota dele, etc. E, portanto, que andou ali imenso tempo à procura de uma nota, depois finalmente encontrou-a, porque queria ser rigoroso. Portanto, E ainda por cima era irrelevante, completamente irrelevante. É que nós estamos a falar de portanto, há aqui um contexto também de muito cansaço, como disseram, foram muitas horas. O SIS é aqui o ponto essencial. Claro. Quer dizer, a questão dos nossos direitos, liberdades e garantias, o que é que o Governo faz com o SIS? O SIS está ao serviço do Primeiro-Ministro para estas trincazinhas ou não? Isso para mim é o que mais me preocupa nesta história toda. Se houve bicicleta contra o vidro ou não, isso está bem. Agora o SIS, é parte de molesta, sim, a parte verdadeiramente grave é essa. É uma coisa gravíssima. Nós estamos neste momento com uma limitação grave ao nosso Estado de Direito e alguém tem que nos explicar o que é que aconteceu cabalmente e demitir quem seja necessário. Susana Peralta, Jorge Fernandes, Luísa Aguiar Conraria, obrigada. Já fizeram o aquecimento para o Fora do Baralho de amanhã, como sempre, logo a seguir ao meio-dia e já com o João Marques da Almeida, que não vos falta assunto, até porque, como sabemos, ainda falta ouvir mais logo o Ministro João Galamba. Até amanhã e obrigada.